Sim, senhor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma live aqui do canal Em Defesa da Fé. Meu nome é Alexandre Galvão e hoje estaremos fazendo uma entrevista, na verdade, uma conversa, um bate-papo sobre a importância do estudo da apologética, né? Sobre o porquê estudar apologética. E hoje, né, eu tenho a honra de estar aqui comigo o Jean, né, Jean Soares. Jean, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Abreu Lima, Pernambuco. Não é isso, Jean? Sim, senhor. E Jean, ele hoje é professor, é formado em bacharel em teologia, ele ministra aula, né, de teologia no seminário da mesma, né, seminário, inclusive, que eu também já ministrei aula, né, já tive a oportunidade de ministrar algumas cadeiras lá na grade curricular. E Jean, ele, inclusive, está ministrando sobre apologética. Então, eu vi uma oportunidade de trazer o Jean para nós batermos um papo sobre este assunto, essa disciplina que é de extrema importância para a vida cristã. Então, antes de nós adentrarmos no assunto propriamente dito, quero passar a palavra aí do Jean para ele se apresentar para o público que aí está assistindo. Já tem algumas pessoas online, né? Seja muito bem-vindo, boa noite. Qualquer coisa, pode perguntar aí no chat que Jean está aqui para responder. E aí, Jean, boa noite, cara, paz. Amém. Boa noite, Pai do Senhor, Mestre Galvão, Pai do Senhor a todos que estão aí nos acompanhando por esta mídia. Espero que estejam todos bem. Como, né, o Galvão já adiantou, pela graça de Deus, né? Estamos aqui nesta live para discorrer sobre um assunto tão importante, né? Um assunto tão importante da teologia. Pela graça e misericórdia de Deus, sim, já somos formados bacharel em teologia, pela graça e misericórdia de Deus também, Galvão, em pós-graduação, rumo ao título aí de pós-graduação e mestrado também, pela graça do Senhor, instituições renomadas, né? Então, é um prazer, né, desde já estar aqui com... também engenheiro, né, gente? Sim, além do mais, tirando a formação, a parte acadêmica, né, na área de teologia, na área secular, nós temos aí essa formação em engenharia civil também. Muito bom, muito bom. E também procurando se especializar na área. E é um prazer, viu? É um prazer estar aqui com o Galvão, tendo essa oportunidade de poder estar compartilhando algo da parte do Senhor, como já dissemos, num tema tão importante, que é este de apologética para a teologia. Sim, sim. Muito bom, Jean, muito bom. Como eu disse, hoje estaremos falando sobre essa disciplina, né, sobre apologética, o que é apologética, por que estudar apologética, as escolas apologéticas existentes, qual a importância de cada qual, né, para o estudo cristão. Inclusive, Jean, ontem fizemos uma live aqui no canal, acredito que você tenha visto, onde eu estava lá naquela live falando sobre o porquê alguns ateus estão tão incomodados com o meu método apologético, né? Porque normalmente o pessoal está pronto para responder aquelas cartazinhas marcadas ou aqueles argumentos que eles já prepararam-se para responder. Aí, quando você traz uma abordagem totalmente diferente daquilo que ele espera, os caras ficam meio que amedrontados. Então, Jean, antes de irmos adiante, não é só deixar algumas coisas claras aqui. Então, pessoal que está chegando, boa noite a todos, né? Pode aí colocar perguntas no chat e a gente, na medida do possível, a gente batendo papo aqui, a gente vai respondendo. E sem contar que hoje a gente vai até 9 horas, né, Jean? Hoje a gente vai até às 21 horas, vai ter 1h30 aí de bate-papo. Então, para começar, Jean, por que estudar apologética? Mas, sendo antes de responder isso, o que é apologética, Jean? Já é professor aí de teologia, professor de apologética. Então, o que é, Jean, apologética? Como a gente poderia definir essa palavra? São perguntas importantíssimas, viu, Galvão? Só antes mesmo, se eu me permita, estou aqui, inclusive, com a minha noiva, ela me cedeu esse espaço aqui, poder estar, todo um aparato aqui, até tecnológico, para poder estar participando, para poder estar gravando essa live aqui. E aí a gente trouxe aqui, inclusive, alguns livros, certo? Inclusive, se o senhor me permitir, eu gostaria muito de indicar, pois como damos aula, né? Então, indicamos alguns livros dos quais usamos, e assim, são excelentes. Claro que cada livro, né, tem assim, deve se filtrar à medida que você estiver lendo,
Porém, assim, são indicações excelentes para quem está, desde que esteja começando, que já esteja estudando na área, é importante. O primeiro de todos, né, sem dúvida, a palavra do Senhor, mas, assim, há versões da Bíblia, né, específica, e para essa área de estudo apologética, eu indiquei essa aqui, a Bíblia de Estudo Apologética, ela é muito boa, não só para apologética, viu, Galvão, mas também para heresiologia, para disciplina importantíssima. Ela, nas suas notas de rodapé, isso, nas suas notas de rodapé, ela traz um aparato apologético, inclusive também, contra algumas seitas e heresias fundamentadas, de certa forma, em algumas passagens isoladas, alguns textos isolados da Bíblia. Então, ela é excelente. Além dela, nós temos aqui, que geralmente nós adotamos em sala de aula, este do Alistair McGrath, que é Apologética Pura e Simples, uma obra excelente. Sim, sim. Tem alguns aqui do William Lane Craig, que é um dos mais famosos, né, na área. Apologética para questões difíceis da vida, muito bom. Ele fala até de temas importantes que você, né, muito bom livro. Temas, inclusive, você não encontra assim, em todos os livros. Outro aqui também, do William Lane Craig, Em Guarda, que é bem sucinto, eu acho que é muito bom, eu indico também a sua leitura. Bem didático, inclusive, esse livro de apologética. E cheio de ilustrações, é sensacional, para você aprender. Tem um primeiro... Até está iniciando na apologética, top. Justamente o que eu ia dizer, para quem vai ter esse primeiro contato com a apologética, é um livro indicadíssimo. Esse outro também dele também. Como? Sim, conheço também. Sim, esse outro também, Apologética Contemporânea, A Veracidade da Fé Cristã, também do mesmo autor, William Lane Craig. Outro aqui, Apologética Cristã, do Cornelius Van Til, sensacional também. A gente já sabe aí qual dos métodos você mais aprecia, né? A gente vai comentar mais adiante, né? Esses aqui, ensaios apologéticos de vários autores, dos quais um é o William Lane Craig também. E, por fim, esse aqui que eu acho excelente, viu? É o Manual de Defesa da Fé. Um dos autores é o Peter Crift, que é um apologético, né? Ele é sensacional no que ele escreve. É muito bom. Também, né? Sim. Sem deixar de falar disso também. Então, são livros assim que dentre outros, né, muitíssimos que tem à disposição dos irmãos possam estar assim adquirindo, os que a gente pode estar indicando. Esses eu considero mais teóricos, mas a gente tem assim aqueles de cunho mais prático, onde traz mais questões específicas, né, sobre questões difíceis assim da apologética, como os livros do pastor Eli Soares de Moraes, não sei se você conhece. Ele traz perguntas difíceis de responder. Tem 4 exemplares no momento. Tem aquele também inclusive tem até aqui ao meu lado. Esse também aqui, ó. Quem Criou Deus, do Ravi Zacarias, né? E esse sim, do Norman Geisler, ou Geisler, né? Dependendo de como você... Já li esse livro. Então, são bem mais práticos, né? Porque ele traz perguntas e aí ele vai tratando acerca dessas perguntas aí em cima da apologética. Mas, pois bem, dado toda essa, né, indicação aí, primeira pergunta, eu acho que mais crucial de todas, né? Conforme você aí fez, indagou, o que é apologética? E assim, o que eu observo, Jean, que às vezes a gente pergunta, né, um cristão da igreja, diz, irmão, o que é apologética? Ele não sei, irmão, ele não sabe. Quando ele fala, irmão, a gente tem que defender a fé, aí ele compreende. Mas se a gente usa a expressão apologética, parece que a gente está falando uma palavra extremamente estranha, né, ao mundo cristão. E, de fato, para alguém que às vezes não está tão preocupado em estudar filosofia e essas questões, debate. Mas, então, eu acredito que é necessário, sim, a gente definir essa palavra e esclarecer o que é apologética aí para o mundo cristão. Isso. E aí, antes ainda disso, eu colocaria, assim, em destaque o lugar da apologética na teologia. Eu acho importante. Porque quando você vai estudar a teologia, você deve entender que a teologia como grande área, diga-se de passagem, ciência, tá? Alguém uma vez disse que é a rainha das ciências. Então, ela como essa grande área, nela a gente tem pelo menos 4 divisões principais. A dependendo dos autores aí, você tem mais divisões. Mas ela pode ser dividida em teologia histórica, bíblica, sistemática ou dogmática, um termo mais técnico, e a teologia prática. Dentro da teologia prática é que nós temos aí a apologética. Então, o que é, então, apologética? Apologética é a doutrina, a parte da teologia que vai tratar sobre a defesa da fé.
E por que esse nome apologética, como você bem colocou, né? Porque defesa da fé a gente sabe o que é, mas apologética soa bem estranho. E aí, para responder isso, não tem como não recorrer a esse texto, que é o texto, assim, que eu, inclusive, digo sempre, né? É o texto áureo da aula de apologética, da disciplina de apologética. Se você tiver com o exemplar da Bíblia em casa, que é a palavra do Senhor, você pode abrir lá em 1 Pedro, capítulo 3, primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo número 3, versículo 15. A depender da versão, o versículo também de número 16 tem duas expressões que complementam o versículo de número 15. Mas aí nessa versão aqui que eu indiquei, né, a Bíblia a apologética de estudo, diz assim, 1 Pedro 3 e 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre, é para estar quando? Sempre, preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aí, como eu disse, a depender da versão, por exemplo, a versão NAA, novamente atualizada, mansidão e temor fica no versículo 16. Mas é o mesmo contexto. Então, a palavra que aparece aqui para responder vem do grego apologia, que é de onde tiramos a palavra apologética. É de onde vem a palavra apologética. Então, apologia no grego significa defesa. Tanto é que a gente vê coloquialmente, né, esse termo sendo muito usado. Determinada música faz apologia a determinada coisa. E aí, o problema em si não é a apologia. O problema é a defesa que a música está fazendo a determinada coisa. Porque a apologia simplesmente é defesa. No nosso caso aqui, a apologética é a defesa da fé cristã. Então, para você que ainda não sabia, né, está tendo esse primeiro contato aí, então, apologética vem de apologia do grego, que é defesa. Então, a defesa da fé, apologética significa defesa da fé. E desse termo também, Galvão, me permita, a gente também tem os termos apologeta e apologista, que são termos muito importantes também para a gente entender. Apologeta é aquele que elabora, que escreve, que publica uma obra de apologética. Ou seja, aquele que elabora uma apologética, uma defesa. Aí a gente acabou de citar aqui N, né? Vários deles. Já apologista é aquele que coloca a apologética em prática. É aquele que está praticando a defesa. E assim, em certo sentido, eu costumo dizer muito isso, todos nós, se não somos, devemos ser apologistas. Né? Talvez os irmãos que estão nos acompanhando aí não tenham a oportunidade de ser um apologeta e elaborar uma obra, escrever sobre uma obra, né, como esses autores renomados que nós temos aqui. A diferenciação muito boa. Pronto, mas aí todos devemos ser apologistas, porque seja na sua casa, se você tem alguém que convive com alguém que não confessa a mesma fé, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu meio de trabalho, na sua comunidade, independente do local. Deve ter alguém que certamente não professa a mesma fé, e aí você está ali defendendo a fé, vai ter alguma ocasião você vai estar defendendo a fé em algum contexto com essa fé. Essa diferenciação que você fez é de extrema importância, né? Porque tem muitos cristãos que acham que não precisam ser um apologista. Não, eu não preciso defender a fé. Inclusive, há um certo preconceito, né? Fruto, talvez, de uma influência aí barthiana, ou o Karl Barth, por exemplo, como também o Hermann Dolverde, o Abraham Kuyper, foram autores dentro da história aí do cristianismo, dentro da história da teologia, que eles tinham uma certa aversão à apologética. Eles tinham uma certa aversão. Eles achavam, por exemplo, que eu deveria apenas pregar o evangelho e acreditar, né? E crer, claro, na soberania de Deus e na atuação do Espírito Santo para converter o pecador. Claro que nós acreditamos dessa forma, indiscutivelmente, né? No entanto, o fato de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não faz com que eu não tenha sobre mim a responsabilidade de fazer frente às cosmovisões que se levantam contra a verdade de Deus. Porque, Jean, pregar o evangelho em si já é confrontador. Você concorda comigo? Sim. Porque quando eu chego para alguém e digo assim, olha, tu estás vivendo uma vida errada e o caminho certo é esse, eu já estou confrontando. E mesmo que eu não diga que ele está vivendo uma vida errada, se eu chegar para ele e dizer, olha, o caminho certo é esse, o evangelho, eu estou dizendo que o caminho que ele está seguindo é errado, que a cosmovisão que ele está seguindo é errada. Então, a pregação do evangelho já é confrontadora. Então, certamente, na ação de pregar o evangelho, ou no evangelismo, haverá confronto.
As pessoas muitos não dirão, por que eu tenho que seguir o teu evangelho e não seguir a minha vida na perspectiva que eu acho que é certa? Então, ele vai questionar a minha fé, ele vai pedir que eu mostre a ele as razões pelas quais ele tem que seguir o cristianismo e não a cosmovisão de vida dele. Então, essa diferenciação que você faz é de sua importância, ou seja, só repetindo aqui o que o Jean disse, nem todo mundo tem sobre si a obrigação de ser um apologeta ou ser um escritor, elaborar argumentos e etc. para publicar. Mas apologista, está muito claro no texto lido aí em 1 Pedro 3,15 que, sim, todo cristão tem sobre si a obrigação de ser um defensor da fé. Continua, Jean. Perfeito. Perfeito. Em resumo, então, apologética está relacionado com defesa, a apologista está relacionado com a prática e apologeta relacionado com a teoria, né? Então, isso rapidinho, só que você falou, eu achei muito interessante, Galvão, a respeito do Barth e dos outros, né? Essa aversão, né? A apologética. Um dos autores, se eu não me engano, o Cornelius Van Til, ele já na introdução dele, que, salvo engano, já é outro autor, o Edgar, que fala, né, você deve estar mais familiarizado. Ele vai dizer assim, né, mas por que se faz necessário apologética? Aí ele até compara assim, é como se, para que se faz necessário defender a fé, defender a palavra de Deus, defender o próprio Deus? É como se você tivesse um tigre enjaulado, ele vai usar essa ilustração, não sei se você se recorda. É como se você tivesse um tigre enjaulado, então não faz necessário você defender um tigre enjaulado, você simplesmente abre a jaula, né? Então, porque realmente não compreende o propósito, né? E isso que o texto em si traz para a gente, nas palavras de Pedro, inspirado por Deus. Sempre está preparado, com mansidão e temor, mas sempre está preparado para responder, ou seja, apologética. Então, ser apologista é um dever de todos. Pensamos assim, sim. Pensamos assim mesmo. Porque, por exemplo, o cara... Eu não preciso, por exemplo, fazer apologética para alguém que não questiona a minha fé. Para alguém que simplesmente, quando eu falo para ele da minha fé, ele simplesmente calado está e aceita de bom grado, é a palavra que eu dei a ele, diz, poxa, irmão, obrigado aí pela palavra, eu refleti, etc. Eu não preciso fazer apologética ou ser um apologista diante dessa pessoa. Eu não preciso encarnar a defesa da fé, porque não está havendo nenhum confronto. Agora, o que a gente mais vê hoje, principalmente no contexto pós-moderno que estamos vivendo, é que é quase que impossível você hoje abrir a boca para falar de Cristo ou falar da sua fé para alguém que você não seja confrontado. Principalmente se você for em um ambiente público, principalmente hoje dentro de universidade, na escola, no trabalho, onde você estiver. Se você se declarar de forma pública e defender de forma pública a sua fé, amigão, você vai ser confrontado. Porque estamos vivendo um contexto pós-moderno, pluralista, desconstrutivista, relativista, ceticista. Então, esse pessoal, eles vão querer questionar a fé. Então, o crente, como Pedro diz aí no texto que Jean leu, tem que estar preparado. Se ele não está preparado, ele está sendo omisso para com a responsabilidade dele. Mas, Jean, por que eu tenho que estudar essa danada de apologética? Não é muito difícil, não, Jean? Pois é. E pegando esse gancho que você está falando, né, sobre a dificuldade, já entrando no tema específico, né, da live, por que estudar apologética? Alguns vão pensar assim, né, mas é difícil demais, porque, por exemplo, a gente mencionou agora há pouco a heresiologia, né, onde você deve conhecer ali um pouco, pelo menos, de cada uma das principais seitas e heresias que a gente tem, né, na autoridade. Para você ter ideia, são, mundialmente falando, chega a milhares, né? Então, alguém pode pensar assim, não, mas aí eu tenho que conhecer todos esses, me permita dizer assim, todas as falsas, né, para poder me posicionar contra todas as falsas. E aí, é uma ilustração que você vai se lembrar muito bem, até porque eu aprendi com você, a nota verdadeira. Né? E aí há essa ilustração. Sim. Você imagina, você vai no caixa do mercado, porque eu não disponho aqui no momento de uma cédula. Mas você vai no caixa do mercado, né, com você, não, desde o livro disso, mas alguém vai no caixa do mercado contra você e a minha noiva apareceu com uma moeda.
Mas imagine que você tá no caixa do mercado e ele está recebendo, uma pessoa vem querer passar o golpe em você com a cédula falsa. E aí, ela falsifica alguma coisa ali da nota, sei lá, quando vira a nota assim contra a luz, era para aparecer uma mancha, uma nota que não aparece, uma conta d'água, uma marca d'água, um dizer ali que não aparece. E aí, até que você identifique isso, né, para que você fique expert agora nessa nota falsa, né, quantas não já tem passado por você? Aí, quando você fica especialista nessa, vem outra pessoa muda agora um outro detalhe na nota, e aí passa por você novamente, até que você... Isso, até que você fique especialista nessa nova nota falsa. E aí, quantas notas falsas vão ter que se apresentar? Quantas notas falsas vão ter que se apresentar para que você fique especialista em todas elas? Então, sim, exatamente. A ótica não é assim. Claro que você vai estudar um pouquinho de cada uma, como eu falei, das principais, né, seitas e heresias, das principais falsas, para que você, né, até saiba em que campo, em que terreno você vai estar caminhando, que você está lidando. Agora, o importante é você estudar a nota verdadeira. Quando você se especializa, quando você conhece bastante, estuda bastante a nota verdadeira, não passa nenhuma nota falsa. Então, o primeiro motivo, né, pelo qual estudar apologética é porque a apologética vai tratar de lhe dar munição, de lhe dar base, de lhe dar instrumento para você, temas da apologética, né, traduzir, apreciar, né, e compreender a nota verdadeira. Então, quando você e eu firme isso aí também de apologética, porque o pessoal questiona a nota verdadeira como se de fato ela fosse verdadeira. Diz, será que realmente essa nota que você está dizendo é verdadeira? Então, para isso, eu também preciso de apologética para mostrar que essa nota, as escrituras é a nota verdadeira. Não tem outro caminho, é a cosmovisão verdadeira. Mas muito boa, a ilustração, é isso mesmo, cara. Perfeito, a analogia. Pois é, eu aprendi com o melhor. E aí, falando especificamente agora do porquê devemos estudar, né, o tema, para você ter ideia, Galvão, eu costumo dividir assim os períodos da história. Eu acho importante falar isso para chegar no tema, tá? A gente tem, né, Idade Antiga, Idade Média, por aí vai, né? Modernismo, contemporâneo, mas eu prefiro, dado o contexto que a gente vive hoje, definir assim, pré-modernismo, tudo aquilo que é anterior ao modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Essa definição de pós-modernismo, contemporaneidade, só até, no meu ver, né, até um pouco estranho, não sei se você vai concordar. O que é contemporâneo, o que é pós-moderno? É hoje em relação a ontem ou amanhã em relação a hoje, entende? Então, são nomenclaturas que talvez a definição, né, fique um pouco vaga assim. Mas veja, num pré-modernismo, qual era a visão, a cosmovisão que se imperava bastante? A da igreja, né? Diga-se de passagem, igreja, até então, até a Idade Média, católica, né? A gente não tem essas denominações que a gente tem hoje. E a visão da igreja, dos pais da patrística, da escolástica, né? Era a visão majoritária. Só que essa visão no modernismo foi substituída, né, por uma visão que a gente tem ali mais científica, o iluminismo, né? Aparece ali. E aí começa a ciência, né? Cheio de dúvidas. Aparecendo. Alguém já disse assim que... e a ciência agora toma o lugar da fé, né? Que estava com a igreja. E alguém já disse assim, que a ciência se alimenta de dúvidas, enquanto a fé da igreja se alimentava de certezas. Mas mesmo assim, a fé foi deixada de lado com a igreja no tempo do pré-modernismo. E dentro do modernismo, vem a questão da ciência em alta, né? Com o iluminismo. Sendo que no pós-modernismo, o problema ainda fica mais agravante. Fica pior, porque a gente está numa sociedade líquida, em que você não tem agora algo... É tudo relativo, subjetivo. Entende, Galvão? Então, tudo baseado... É uma cosmovisão de mundo existencialista, narcisista, entende? Então, fica pior. Para você ter, um dos temas em alta, para você ter ideia, é a ideologia de gênero, né? Que tá muito em voga. Então, é um tema assim, bem prático, não é tão teórico, né, quanto os principais que é tratado na teologia, principalmente na apologética, mas é um tema também que a igreja hoje enfrenta, né, como problema. Então, dado isso aí, eu penso que é primordial ainda mais a importância de se estudar apologética, principalmente aí puxando para a área de ensino. Alguém falou uma vez, e aí eu tomei nota, para você ter ideia, na área de ensino,
nós temos apenas 4,1% de professores cristãos evangélicos no Brasil. Eu digo cristãos evangélicos, 4,1%. 8% de cristãos evangélicos com ensino superior. 2% de cristãos evangélicos que falam inglês fluente. 67% de cristãos evangélicos que só têm ensino médio. Ou seja, esses dados aí é o posicionamento da educação, pelo menos um tempo atrás. Então, dado isso aí, como você acha que nesse período pós-moderno que nós estamos vivendo, não tem desenvolvido um dos temas, como eu acabei de falar, ideologia de gênero, e muitos outros que a apologética enfrenta, desde os mais práticos até os mais teológicos, que, para citar de exemplo, as teorias contra a ressurreição de Jesus são temas ainda, né? Muita gente ainda não acredita na ressurreição de Jesus. Para muitos, Jesus foi apenas para muitos, Cristo foi apenas o Jesus histórico, né? E não o Cristo da fé, que foi um homem histórico que dividiu a história, que nasceu, que viveu e que morreu. Muitos vão concordar agora que ressuscitou, foi assunto ao céu, vai voltar para buscar a sua igreja. Aí, entende? Já viram um problema apologético, mais teórico, como teológico, assim, mas não deixa de ser. Os argumentos a favor da existência de Deus, o problema do sofrimento e o problema do mal, entre outros. Sim. É uma bronca, é uma bronca. Não é então, dizendo aí, veja a importância, principalmente essa questão da divisão histórica, né, que você faz, é importante, porque, olha, na Idade Média, como também na modernidade, na época lá da Reforma Protestante, todo aquele período, né, até a era do Iluminismo, as pessoas, e aqui eu não estou me referindo à igreja, eu não estou me referindo aos crentes, aos católicos, não. Eu estou me referindo às pessoas comuns, às pessoas da rua, o cara que não tinha religião, o cara que não era da igreja, o cara que era camponês, o cara que era sapateiro, o cara que era comerciante. Mesmo que ele não tivesse nenhuma religião, ele pensava em termos dicotômicos, ou em termos de dicotomias, ou seja, certo e errado, bem e mal. Ele pensava nesses termos. Havia um dualismo, né, uma dicotomia de pensamento. Ou ele, aquela pessoa, ele se fundamentava em absolutos para interpretar a realidade. Então, havia absolutos na mente do cara. Então, o cara interpretar a realidade a partir dessa dicotomia de verdade e mentira, certo, errado, bom e mal. Porém, estamos vivendo dentro de um contexto, e detalhe, naquela época, se eu fosse pregar o evangelho para alguém, eu chegasse para um cara e dissesse assim, amigão, olha, tu estás vivendo uma vida, mas esse caminho que tu está vivendo é um caminho errado. Ele sabia o que eu estava falando. Porque se é errado é porque tem um caminho certo. Então, qual é o caminho certo? Então, a discussão era em torno do certo e errado. Porém, estamos vivendo um contexto, quando você chega para alguém e diz assim, amigão, esse caminho que você está seguindo é errado. Ele faz segundo quem? É errado por quê? Cada um estabelece a sua própria verdade. Não existe certo nem existe errado. Ou seja, vivemos em um contexto pluralista, relativista, desconstrutivista, ou seja, que o pessoal só faz desconstruir narrativas, não é? E não põe nada no lugar. Então, esse é o contexto no qual estamos inseridos hoje. Então, hoje, mais do que nunca, os cristãos deveriam despertar para estudar apologética. Porque hoje, amigão, não tem como você entrar em um local, você falar da sua fé e não ser questionado, isso já era. Então, o que eu observo, Jean, muitos cristãos, inclusive, passarem vergonhas e vexame. E às vezes vai falar de Cristo, alguém questiona ele não sabe responder. E muitos, inclusive, abandonaram a fé, porque acharam que o argumento que o ateu levanta, por exemplo, era insuperável. Quando, na verdade, era um argumento extremamente imbecil e idiota, se o irmão estudasse mais das escrituras e estudasse o método apologético. Não é? Então, o que a gente vê é isso, Jean, o pessoal aí levando porrada, simplesmente não porque o argumento é bom do ateu, mas porque o cara não está preparado para fazer frente àquilo que está sendo dito. Acho né? que travou. Tá ouvindo agora, Jean? Eu não? Tô aqui. Eu tô te ouvindo bem, Jean. Não, o teu deve ter sido aqui de novo.
Agora voltou. Deve ter sido aqui de novo. Mais uma vez. Perdão aí. Não, mas eu estava normal. Então, Pronto. o pessoal que está ao vivo aí, tá bem, pessoal? Aqui a imagem está ok? Dá um feedback aí. Então, Jean, é isso que eu estava dizendo, cara. Estamos vendo nesse contexto. Então, por isso é extremamente importante, eu concordo com você, estudar apologética. Mas continua aí, Jean. Pronto. Aí, acrescentando tudo isso que você falou, desde esses temas teóricos, né, mais teóricos, mais teológicos, como a ressurreição de Jesus, como que realmente tem gente ainda que lá fora você vai não, mas a fé que você professa acredita que alguém ressuscitou, que você vai morrer e vai ressuscitar. Pare para pensar, para uma pessoa assim que não confessa a mesma fé, talvez essa é difícil de, como assim, a gente está falando de ressurreição de mortos, certo? Então, as teorias contra a ressurreição de Jesus, os argumentos a favor da existência de Deus, claro que, assim como eles não podem provar que Deus não existe, assim como a gente não pode provar que Deus existe, colocar Deus no tubo de ensaio. Ou seja, não podemos provar segundo o método que eles querem estabelecer, né, que é o cientificismo. Justo, né? Assim como eles também não vão provar que não existe. Mas, assim, para você ter ideia, o Peter Crift mesmo, ele dá uma lista de pelo menos 20 argumentos a favor da existência de Deus, argumentos racionais, lógico. Então, mesmo que você não consiga provar como eles querem a existência de Deus, você consegue mostrar que é mais lógico, é mais sensato, é mais coerente, faz mais sentido, é mais plausível crer que Deus existe do que crer que Deus não existe. Entende? Então, a questão do problema do mal, do problema do sofrimento, por que é importante estudar apologética? Porque a apologética vai fornecer respostas satisfatórias a estas questões. E veja, a gente está tratando das questões mais teóricas, né, mais teológicas, mas eu citei, por exemplo, ideologia de gênero. Né? É um problema mais prático. Bem atual, né, Júlio? E atual. E aí você tem, olha, não só a questão biológica, científica, mas você tem questão neurológica. A gente poderia citar N profissionais da área, entendeu? Que tem estudos, que desenvolveram estudos a respeito dessa questão e mostra que, assim, dá resposta, entendeu? Contra essa questão. Então, a apologética também vai tratar sobre isso. Então, isso se faz mais atual, mais importante ainda, como eu disse, nesse contexto que a gente está vivendo de pós-modernismo, né, nessa sociedade líquida, como você falou aí, né, de relativo. Você crê e você professar a sua fé, você vai ser atacado por isso. Tudo subjetivo, tudo relativo. E mais ainda, como eu disse, porque os índices, como eu citei aqui, de professores cristãos, de gente que está ensinando, comprometido com o ensino, que se posiciona como cristão, é minúsculo, sabe? É minúsculo. Então, o que é que você tem? O jovem, o adolescente vai para a escola, vai para a universidade, vai ser bombardeado, Galvão. Bombardeado com ideologias, com marxismo, tudo isso aí que vai enfraquecer e até fazer com que enfraquecer a fé dele, se ele não tiver realmente muito firme na apologética. E até, quem sabe, Deus o livre de estar saindo do caminho do Senhor também. Então, se faz mais do que necessário e importante estar estudando desde a apologética, né? Desde essas questões mais teóricas e teológicas até as questões mais práticas, para você ter aí cada vez mais ferramentas e munição, né? Eu lembro uma vez, Jean, inclusive eu mandei até para você, eu peguei aquela questão lá do dilema de Epicuro, né, o paradoxo de Epicuro, que inclusive o David Hume ele desenvolve uma vertente, né, desse argumento, quando David Hume vai dizer assim, a questão do problema do mal, né? David Hume diz, se Deus é todo poderoso, ele tem poder para acabar com o mal. E se Deus é todo bondoso, ele deseja acabar com o mal. Mas o mal existe. Logo, Deus não é todo poderoso. Logo, Deus é todo poderoso e ele pode acabar com o mal, mas ele não quer, então ele não é todo bondoso. Ou então Deus é todo bondoso, quer, mas não acaba porque ele não pode, então ele não é todo poderoso. De duas uma. Esse Deus bíblico não existe, porque o mal existe. Eu elaborei esse argumento, escrevi esse argumento, né, no meu WhatsApp e mandei para um montão de cristãos que estão aqui no meu WhatsApp, para grupo, sai mandando para todo mundo. Já, eu acredito de mais de 40, 50 pessoas que eu enviei esse argumento, só teve uma pessoa que me respondeu de forma segura, abalizada, sensata e que
calaria a boca de algum ateu que trouxesse argumento. E essa pessoa foi você, eu ainda lembro. Eu até disse, pô, Jean, parabéns, cara, pela sua resposta, foi muito boa a sua resposta. Mas, cara, o que eu ouvi de cristãos despreparados, já vi pessoas, inclusive, Jean, formadas em teologia, o cara bacharel em teologia, que eu mandei, e ele disse assim, meu amigo, eu não tenho condições de responder, eu não tenho ainda bagagem para responder essa pergunta, ou responder esse dilema, esse argumento ateísta. Cara, como assim, irmão? Tu é formado em teologia, tu é bacharel em teologia, não tem capacidade de responder esse argumento, que é um argumento idiota, né? Na realidade parece ser muito inteligente, mas se você conhecer um pouquinho de lógica, você vê que o argumento não deve se proceder logicamente, porque não tem lógica, o silogismo é falso, não há uma conclusão lógica. Ou seja, as premissas não levam necessariamente à conclusão. Sabe? Porque, primeiro, o mal ele é admitido no argumento de forma justificada, porque se não tem Deus, não tem um padrão absoluto, como é que tem um mal absoluto? Ah, não, o mal é relativo, então se o mal é relativo, então o argumento é irrelevante para o cristianismo. Então, assim, cara, a única pessoa que me respondeu de forma sensata foi você. O que eu observo, Jean, é que há um desinteresse, um anti-intelectualismo ainda imperando no meio cristão, principalmente aqui no Brasil. De modo como você disse, tem muita gente que não está nem aí. E o que vai acontecer? Quando for pregar o evangelho, vai passar vergonha. Muitas vezes até se desviar, né? Mas, Jean, de fato, eu concordo e ficou muito óbvio a razão pela qual o crente tem que estudar apologética. Primeiro, para estar preparado para responder aos questionamentos, aos questionadores, né? E fazer uma vindicação racional da fé que ele professa, da fé cristã, no caso. Como também entendemos, Jean, e acredito que ficou claro isso nas entrelinhas das tuas palavras, que o estudo da apologética, de alguma forma, fortalece a fé cristã. Concorda, Jean? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fala alguma coisa sobre isso aí? É um prazer. Para nós que já cremos, quando você tem... E aí eu vou até mais além. Claro que o tema é apologética, mas você tem aí muitas outras disciplinas e áreas do saber. Arqueologia, a ciência e várias outras disciplinas que hoje dão cada vez mais evidências para o que a gente já crê. Hoje a ciência vai falar o que a Bíblia já falava, né? E assim, é só você pesquisar, você tem várias evidências, tem muitos autores discorrendo sobre isso, arqueologia e ciência e tudo mais, doutores na área, especialistas na área falando. Então, você tem, para nós que já cremos, e isso vai fortalecer mais ainda, né, a nossa fé, vai nos dar mais força ainda para continuar buscando, para continuar crendo, para continuar praticando, para continuar vivenciando isso que nós já cremos. E também, para aqueles que não creem, é uma forma de você mostrar ali um argumento racional, de mostrar, veja, você, antes mesmo de chegar com, talvez ele não vá nem crer na palavra do Senhor, talvez ele nem crê em Bíblia, não crê nem que Deus existe, nem crê na Escritura. Aí você chega com argumento racional, com ciência, com biologia, com arqueologia, você chega com as áreas do saber ali mostrando, olha, elas aqui estão concordando com a Bíblia. Elas aqui estão a favor da existência de Deus, aqui está a favor da ressurreição de Cristo. Então, a gente tem evidência mais do que suficiente para também aquele que não crê, mostrar para ele que é mais racional, faz mais sentido, é mais plausível crer. Então, eu creio que a gente tem essa dupla aí, né? Para quem já crê, fortalece mais ainda a fé apologética, ajuda muito nesse sentido. E para quem não crê, né, você tem aí argumentos racionais, você se imune de questões da razão, do raciocínio, para trazer essa pessoa para a fé. Né? Acrescenta isso que o William Lane Craig vai falar também sobre a importância da apologética. Ele escreve sobre, para ele, a apologética é importante para influenciar ou formar a cultura, está relacionado com isso que nós acabamos de falar, para fortalecer, né, ou dar fortalecimento para que os cristãos continuem cristãos, né, palavras dele, e para ganhar, né, no caso, para ganhar pessoas para Cristo, para a evangelização dos incrédulos. Então, veja como a apologética é muito importante nesse sentido. Ele vai também discorrer sobre propósito, sobre o valor e sobre o sentido. Como? A apologética, no caso, é uma ferramenta do evangelismo. Que ele pode usar, inclusive, para o evangelismo, justamente.
Claro que a gente vai chegar no limite, né? Eu concordo com isso, com o que diz, por exemplo, o Alex McGrath. Ele vai dizer que a apologética, ela vai preparar o caminho, ela vai preparar o caminho e a evangelização vai convidar. E aí a decisão compete ali a ação do Espírito Santo no coração do pecador para que ele venha, então, né? Mas a apologética, a ferramenta é extremamente importante para que quem esteja ali defendendo a fé utilize, inclusive para evangelização também. Muito bom, muito bom. Então veja como é importante, né? Agora, Uma Jean, disciplina extremamente importante. A importância ficou claro que a apologética, né, a defesa da fé, a vindicação racional da fé cristã, não é? A gente também já entendeu aqui que a apologética é importante porque estamos inseridos dentro de um contexto, né, cultural relativista, ceticista, pluralista, desconstrutivista, um contexto onde, na verdade, o cara não pensa mais em termos de absoluto, certo ou errado. Para ele, certo é aquilo que ele quer, ele acha que é, errado é aquilo que ele diz que é. Os caras hoje são discípulos de carteirinha do Raul Seixas, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma certeza sobre tudo, coisa do tipo diz a música. Muita subjetividade, muito relativismo. Muita subjetividade, inclusive. Muito achismo, é achismo. Sim, não é? Sim. Porque eu acho certo, eu acho errado e vida que segue. Não é assim, né? Sim, sim. Tem um autor, inclusive, hoje, que está sendo muito popularizado no Brasil, que é o Osho. Já ouviu falar de Osho? Creio que sim. Bhagwan Rashnesh, né? Bhagwan. Então, Osho, ele nos livros dele, ele é um cara que relativiza, na verdade, a verdade, ele relativiza a moral, e hoje ele está sendo muito popularizado, né? Em termos de... Ele é um guru, né? Um guru aí indiano, já morreu, claro, mas que hoje está criando um impacto, uma onda aqui no Brasil de espiritualistas relativistas. Mas a gente vai deixar essa questão para outra hora. Jean, a gente ainda tem 40 minutos, Jean. Bora falar um pouco aí sobre as escolas de apologética? É um prazer, é um prazer. Até então, a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta por parte dos o pessoal que está na live aí, ao vivo, o pessoal tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aqui para o Jean, fiquem à vontade, né? Então, Jean, deixa o pessoal. Qualquer coisa a galera perguntar, a gente volta aqui para a pergunta. Mas então... a questão das escolas apologéticas, Jean, porque a gente diz, não, beleza, fazer apologética, defesa da fé, mas a gente vê, Jean, que na verdade, por exemplo, você citou vários livros, e dentre os livros que você citou, tem aí apologética clássico, que é aquele cara que argumenta, né, seguindo aí as 5 vias tomistas, né, as 5 vias de Tomás de Aquino, que na verdade não são católicas. Deixa eu deixar muito claro isso. Não, as 5 vias são católicas. Não. 5 vias são bíblicas. 5 vias, Tomás de Aquino, por sua vez, ele bebe da fonte chamada Aristóteles, como também das escrituras. Ele faz uma dedução a partir do empirismo. A gente não vai entrar nessa questão aqui. Mas sendo que o apologista clássico é aquele cara que vai se fundamentar nos argumentos clássicos aí, né, da história sobre que prova, que demonstra a existência de Deus à luz da razão, como, por exemplo, o argumento cosmológico, moralista, etc. A gente vê também aí na tua mão, nessa coleção do livro, que tem apologetas evidencialistas, como também tem o Ventil, que é pressuposicionalista. Então, Jean, fala um pouquinho aí sobre a diferenciação dessas escolas e a importância de cada uma para a apologética. Muito bem, muito bem. Então, você citou 3, que são as principais, a gente reconhece, mas uma pesquisa rápida por parte aí de quem está nos acompanhando vai perceber que, na verdade, são 5, né? Mas, por essas 3 serem as principais, a gente se debruça mais sobre elas, né? Até depender do nível da disciplina, a gente não foca mesmo nas demais, talvez num nível mais avançado de estudo. Fala um pouquinho sobre cada uma daqui. Pronto. Eu fiz questão de estar colocando aqui, porque acho que é importante. Pelo menos ter um mínimo de conhecimento assim, e você também pode contribuir aí, você com certeza
Tem um pouquinho de conhecimento de apologia. Tem muito mais, eu diria. Então, há uma obra editada pelo Steve B. Cowan, ou Cowan, dependendo de como você leia, que ele vai apresentar as 5. A clássica, a evidencialista, né? O evidencial, e a pressuposicionalista, pressuposicional, que você acabou de falar. Sim. Já deu uma cortada agora. Falou a terceira e a quarta, qual é? Não, voltou. Voltou? Cortou na quarta, voltou. Foi? Você falou a terceira. E a quarta? Só retomando. Clássica, evidencial ou evidencialista, pressuposicional ou pressuposicionalista. Aí a quarta é epistemológica reformada. E a quinta é a de caso cumulativo. Deu para todo mundo ouvir, não foi? Pronto. E aí ele vai deixar claro nessa obra que... Pronto, ele vai deixar claro. O Ismael Lopes perguntou aqui, das 5 escolas apologéticas, qual a melhor? Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é excelente. Inclusive, eu e Galvão estávamos conversando, não foi, Galvão? Nos bastidores sobre isso. E assim, no meu ponto de vista, Galvão vai concordar também, vai depender... Qual a melhor para defender a fé, né? Das 5 escolas apologéticas, qual a melhor para defender a fé? Muito boa a pergunta, muito boa. Todas muito perfeita. Pergunta, parabéns, viu, amigo, pela pergunta. Então, no meu ver, vai depender, assim, do seu público, vai depender da abordagem, vai depender. Porque, assim, principalmente as 3 principais, elas são excelentes, entendeu? Elas são excelentes. E, assim, talvez uma surja mais efeito para um determinado público, talvez a pessoa que você tá lá defendendo a fé contra aquela pessoa, ela seja muito elitizada, ela tem uma gama de conhecimento muito grande, talvez seja uma pessoa que talvez não seja nem uma crítica, uma agressão contra a sua fé, mas seja uma dúvida genuína que ela está ali apresentando para você. Então, vai depender muito do público, acho que em primeiro lugar, né? A faixa etária, o conhecimento que a pessoa tem ali, se você identificando, né, através do discernimento por parte de Deus, se essa dúvida que a pessoa está apresentando é uma dúvida genuína ou ela quer realmente atacar e agredir a sua fé. Então, eu creio que vai depender muito disso. Você vai ver que cada uma tem suas particularidades, né? Então, assim, no meu ver, depende, né? Dependeria muito. É importante, por isso que é mais importante ainda, viu, Galvão? Você conhecer pelo menos as 3 principais. Mas antes de responder a pergunta dele, qual das 5 escolas apologéticas é melhor, seria interessante fazer um resumo de cada escola. Né? Faz aí da classe, da evidencialista, da pressuposicional, da epistemologia reformada, né, que é própria hoje do Alvin Plantinga, como o caso cumulativo. Então, fala um pouquinho sobre cada uma, o que se trata, qual é a abordagem delas. Aí, depois, a gente, que sabe, pode fazer uma avaliação aí, até o próprio Ismael pode dizer, eu acho que a melhor é tal. Pronto, pois eu já deixei meu spoiler, né? Mas veja, assim, é só para deixar claro que na mesma obra, como eu ia dizendo, antes da pergunta, é que o autor ele vai dizer que aparentemente há outras, tá bom? Das 3 principais que nós falamos, né, que estão contidas nas 5, que a gente vai estar falando agora, há talvez um universo aí de... científica, então, você né? ainda pode ter outras aí. Isso. Então, tem mais, né? Bom, veja só, a clássica, ela parte da teologia natural. E aí é importante, né, que está nos acompanhando estejam familiarizados com esses contextos, né? Teologia natural. Parte da revelação geral ou natural. Então, vai estudar mais essa parte aí. Geralmente, praticamente todos os teólogos sistemáticos, eles vão dedicam parte da sua sistemática, principalmente ali na parte de bibliologia. Pelo menos um apologista famoso, conhecido, que defende que a teologia natural trabalha nesse âmbito de apologética. Olha, o principal é o William Lane Craig. O principal do clássico. Mas eu tenho aqui excelente. O principal. O R.C. Sproul, o Norman Geisel, o Geisler, o Stephen T. Davis, o Richard Swinburne. Então, todos esses aí são apologistas ou apologetas, né, porque também elaboram obras. Esse método clássico. Então, eles partem aí da teologia natural. O objetivo deles é estabelecer a cosmovisão cristã como correta. E aí, depois disso, né, então, eles vão demonstrar as evidências de Deus
a existência, depois que a existência de Deus já estiver devidamente estabelecida, eles vão partir para agora demonstrar evidências históricas da divindade de Cristo, da confiabilidade da Bíblia, e etc. Mostrando que o cristianismo é a melhor versão de teísmo, judaísmo e islamismo, né? Ou outras religiões também. E por que clássico? Clássico porque a maioria dos que a gente acabou de citar, de apologistas e apologetas, ele assume esse método como o mais usado entre a maioria dos estudiosos mais importantes que a gente tem. Você vê, por exemplo, o William Lane Craig mesmo tem inúmeras obras, né, publicadas. E, assim, famosas, inclusive, né? E excelentes também. Então, acho que ficou claro, né? Deu para ficar claro. A escola clássica seria essa daí, e os seus representantes. A evidencialista, ela é semelhante ao clássico. Você vai notar assim, uma semelhança em relação ao método clássico. A evidencial ou evidencialista. Só que menos na questão dos milagres. E aí você citou o David Hume, não é? Ele e o Spinoza, se eu pronunciei certo. Baruch Spinoza. Pronto. Ambos eles têm críticas, né? Você puxar aí na parte principalmente da filosofia, críticas, né, bem, assim, gritantes contra a questão dos milagres, que é também um problema que a apologética vai fornecer questões para isso. E você tem, por exemplo, o Lane Craig aqui, essa obra de apologética contemporânea, ele mostra lá uma lista de outros apologistas e apologetas que rebatem com argumentos, com argumentos a questão dos milagres, que é uma questão assim que, ao longo da história, pelo menos, foi muito criticado, né? Então, com exceção da questão dos milagres, o evidencialismo se associa muito ao método clássico. Aqui ele pode ser como um tipo de evidência da existência de Deus, no caso, a existência dos milagres. Ele vai se valer muito de argumentos filosóficos e históricos, e a ideia do evidencial é acumular o máximo possível, vários quanto possíveis, argumentos em favor da verdade do cristianismo. E aí você tem lá maior quantidade de argumentos que você puder coletar, por isso que é chamado de evidencialista. Você está juntando evidências a favor do cristianismo, da fé cristã. Diferente do clássico, não recorre direto à teologia natural, mas argumenta sobre o teísmo e teísmo cristão ao mesmo tempo. Representantes desse método, a gente tem o Gregory R. Habermas, o John W. Montgomery, o Clark Pinnock, ou Pinnock, dependendo de como você pronuncia, e o Wolfhard Pannenberg. São representantes desse... Agora tem também o Judge McDowell, né? Que é muito conhecido, naquele livro dele. Não posso deixar de citar. Realmente. Né? Diga-se de passagem, ele vai contar, né? Ele vai contar no relato dele que ele, inclusive, começou a estudar a fé, e ele realmente... Você nota muito o caráter evidencialista dele, né? Colocando evidências, sempre mais evidências a favor do cristianismo. Só que aí quando você lê o relato dele, né, porque talvez alguém pense assim, mas você tem aí um cristão devoto, né, um teólogo fervoroso que está aí estudando e juntando cada vez mais evidências para já comprovar o que ele crê. Mas no caso do McDowell, não. Ele era ateu. E ele começa justamente a estudar porque ele queria juntar evidências, argumentos contra a fé cristã. E o resultado... Ele se converte. As evidências para querer confrontar e terminou pegando em bomba, né? Terminou se convertendo. Acabou se convertendo. Então, realmente, o McDowell não pode faltar essa lista aqui. O caso cumulativo, espero que esteja ficando claro aí para os irmãos que estão acompanhando. Sim. O método de caso cumulativo é um termo usado de diferentes maneiras. O próprio autor da obra que eu citei no começo, ele vai falar isso. Parece mais uma ampliação do método clássico, às vezes até também do método evidencial, porque, a depender do caso em questão, você está tratando o evidencial e o clássico, pode se confundir. Mas tem algo de distinto. Ele surgiu da insatisfação que alguns tinham do método evidencial. Porque, assim, tirando o método do caso cumulativo, você tem os 4 principais, né? Que é as 3 principais que a gente citou, e a última que a gente vai estar falando da epistemologia reformada. E aí, eles ficam como os 4 grandes, né? Os 4 principais métodos. E aí, alguns se sentiram insatisfeitos com os métodos em si. E aí surgiu esse de caso cumulativo. O que é na íntegra, né? O que é, em suma? Ele reúne várias linhas ou tipos de dados numa espécie de hipótese ou teoria que explica de forma abrangente esses dados e faz isso melhor do que qualquer hipótese argumentativa. Então, veja, enquanto você tem argumentos, né, nos outros métodos, argumentos até racionais, ele tenta aqui
elaborar uma teoria, uma espécie de hipótese, não é? E aí tentar chegar nisso aí de uma forma cumulativa de hipóteses e teorias, no resultado que vai ali, até uma hipótese argumentativa também, diga-se de passagem, mas chegar ali para explicar, por exemplo, a existência e natureza do cosmos, a realidade da experiência religiosa, a objetividade da moral, a ressurreição de Cristo como fato histórico, entre outros. Então, representantes desse método, a gente tem o Paul Feinberg, o Basil Mitchell, o C.S. Lewis. Diga-se de passagem, William Lane Craig vai dizer que o C.S. Lewis talvez seja o maior, e ele é bem cauteloso, né, quando ele coloca talvez. Mas ele diz assim, talvez seja o maior apologeta do século XX. E o C. Stephen Evans. Então você tem esses representantes desse método. Posso seguir? Tá. Pode. Esse aí é o caso cumulativo. O pressuposicionalista... Tem agora, falta qual? Isso. Falta o pressuposicionalista e a epistemologia reformada. O pressuposicionalista... Deixa o pressuposicionalismo por último. Deixa por último. Pronto. Fala sobre a epistemologia reformada. Pronto. E aí, depois do pressuposicionalista, aí você tem esses 4 aí, meados ali dos anos 80. Não, alguns... Isso, então, passando do pressuposicionalista... Não vou falar dele agora, não. Por último. Tá bom. Mas, assim, depois... É o mais difícil, é o mais chato. Imagine que você tenha conhecimento do pressuposicionalista nessa linha, nessa cronologia aí. Nessa cronologia que eu estou falando. Pronto, dessa forma cronológica. E aí, final ali, mais ou menos, pelos anos 80. Chega, então, a epistemologia reformada, meados dessa década aí. E aí, a epistemologia reformada, ela crê em muitas coisas sem evidência. É perfeitamente racional, principalmente a crença em Deus. Veja, o que é que a epistemologia reformada vai dizer? Que você não precisa, feito os outros métodos, de juntar evidência para mostrar que a crença em Deus é racional, é plausível, faz sentido. Simplesmente crer. Assume que é evidente. Isso, entendeu? Você não precisa de evidência. Para que evidência? Então, a epistemologia reformada vai muito em cima desse sentido aí. Ela vai crer muitas das coisas que a apologética vai mostrar, sem necessidade de evidência. Ela vai dizer assim, evidência para quê? Você não precisa de evidência. A coisa existe e pronto. É por aí. Não evita necessariamente os argumentos, diga-se de passagem. Vai se valer em alguns momentos de argumentos positivos em defesa do cristianismo. Mas eles vão dizer que esses argumentos eles não são necessários para a fé racional. Ou seja, você não precisa dos argumentos para ter fé. Os argumentos eles vão vir, naturalmente, por conta da fé. Mas que você precisa dos argumentos para ter a fé, não. Então, a epistemologia reformada vai muito nesse viés aí. É possível chegar a uma crença de Deus imediatamente sem o auxílio de evidências. É a máxima deles. Defensores desse método é o Kelly James Clark, Alvin Plantinga, Nicholas Wolters Torf e o Jared Maverods. Tem outro também, o William Alsop. Esses são representantes aí da epistemologia reformada. Ok? Eu tenho para mim que vão pedir para deixar... esses aí seja o de... Plantinga? Tá me escutando? Agora sim. Você falou do Plantinga, não foi? Desses nomes que você citou como representante da epistemologia reformada, seja talvez o Alvin Plantinga, né? Que é um cara da academia que hoje tem bastante relevância no mundo acadêmico e escreve bastante, né? Escreve bastante nessa linha aí, nessa área. Exímio apologeta aí. Eu tenho para mim que Galvão propositalmente deixou a pressuposicionalista para o final, porque eu acho que ele vai querer falar um pouquinho sobre ela mais. Ou estou enganado? Mas fala aí, né? Pronto. Posso falar? Fala um pouquinho. Pronto. A pressuposicionalista, ela não tem terreno comum entre crentes e não crentes. Ela parte desse pressuposto. Que os crentes e não crentes não têm um terreno comum que você possa manter contato como questão dos argumentos que o clássico, talvez o evidencialista também com as evidências vai propor. Então, nesse sentido, falha nos métodos acima, né, como eu citei agora, clássico e evidencialista. Então, o pressuposicionalista,
ele parte do pressupor a verdade do cristianismo como ponto de partida. Ou seja, questão de pressuposto. Você tem o pressuposto da fé, de que Deus existe, de que Jesus ressuscitou. Isso é pressuposto. Pronto. Então, independente de argumento a favor ou contra, é o pressuposto. Entendeu? Isso já está pré-estabelecido, como o próprio nome já diz, né? Um pressuposto. Então, é pressupor a verdade do cristianismo como ponto de partida, Bíblia como fonte de interpretação da experiência e conhecimento da verdade, premissas com pressupostos que são verdadeiros, porque o cristianismo é. Então, já parte desse pressuposto, o cristianismo é verdadeiro. Então, argumentar transcendentalmente, ou seja, tudo pressupõe Deus em primeira instância de todas as coisas. A gente tem aí representante desse, como a gente já citou aqui, o Cornelius von Til, o John Frame, o Gordon Clark, o Greg Bassen, e o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer é bem conhecido também, né? Então, tá aí como representantes do método pressuposicionalista ou pressuposicional. E não podia esquecer do Vicente Young. O Vicente Young. Young, queridinho das Américas. Mas, Jean, muito bom, cara, muito bom a sua exposição, né, sobre essas 5 escolas, muito bom, cara. Que diga-se de passagem, isso é um resumo que eu tirei da obra que eu citei, quem quiser conhecer mais, eu indico. Claro que não dá tempo, às vezes, para falar detalhadamente sobre tudo, né, mas assim, cara, aí agora a gente volta para a pergunta, né, aí eu vou jogar para a tua bomba. Qual das 5 escolas apologéticas é a melhor? Pronto, como para você. Não, então, no meu ponto de vista... É a melhor para defender a fé, ele concluiu, né? É a melhor para defender a fé. Não, eu entendi. Mas eu continuo com aquele posicionamento de que, para mim, depende, como eu ia dizendo no começo, entendeu? Talvez o método pressuposicional vá surtir mais efeito, e talvez na maioria dos casos vai surtir mesmo, mas veja só, a defender a fé em relação a quem? De quem é que está perguntando, entendeu? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Entendeu? Eu acho que é importante levar essas coisas em consideração. E aí talvez um outro método surta mais efeito, entendeu? Então eu acho importante, eu diria assim, depende. Não diria de cara assim, não, é melhor essa, porque para mim todas elas têm ou pelo menos as 3 principais, têm seus pontos de vantagem aí, como a gente elencou aqui. Sim. Espero que eu tenha me feito entender para o Ismael, viu? Não, entendi. Ou seja, Ismael, o professor Jean, depende do contexto, né? Ou seja, qual é o contexto que você está se referindo? Eu estou em sala de aula, é alguém que está interessado na fé, mas que tem dúvidas, né? E a dúvida do cara, às vezes, é uma dúvida até sincera, genuína. Ou seja, o cara chega para tu e diz assim, olha, irmão, beleza, você disse que Jesus ressuscitou, cara, mas qual a evidência você tem que comprova de fato que Jesus ressuscitou? Eu não estou aqui questionando que não ressuscitou, estou simplesmente querendo que o irmão me mostre alguma evidência concreta para que eu possa me agarrar nela. Então, nesse caso, veja, uma abordagem evidencialista vai surtir muito efeito, entende? Mas bastante. Aí, for um caso contrário, por exemplo, a pessoa vem agredir sua fé, vem criticar sua fé, aí você vai usar o método pressuposicional, você vai desarmar ele, entendeu? O máximo por daí, pressupondo ali, pronto, até porque independente da evidência que você utilizar, não vai surtir efeito. Se você for para o método pressuposicional, tipo, a pessoa que já o método evidencialista, para uma pessoa que já tem um pressuposto formado, não adianta, o quanto de evidências que você apresentar, a pessoa vai continuar com o pressuposto dela. Então, você vai partindo aí pelo módulo pressuposicionalista, desarmar a pessoa, entendeu? E aí, é uma defesa, diga-se de passagem, né? Que também é ataque. A palavra do Senhor é um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de ataque, não é? Então, nesse sentido aí do pressuposicionalista, você vai estar usando também como ataque, que já é um caso diferente do primeiro exemplo que a gente citou, da pessoa com a dúvida genuína. Entende? Por isso que eu digo, depende. Sim. Eu espero que tenha me feito entender. Não, muito bom. Não sei se para Ismael Lopes aí ficou claro, eu agradeço, ok, legal, pessoal. Eu acredito que ele tenha entendido aí a sua resposta. Eu, particularmente, Jean, eu sou defensor aí, né, do método pressuposicionalista. Eu sou pressuposicionalista. Por isso que eu disse, de propósito, o Galvão pediu para deixar ele para o final.
E eu acho que é importante fazer uma diferenciação quando a gente fala sobre a pressuposicionalismo ou apologética pressuposicionalista, porque, por exemplo, você citou aí o Cornelius Van Til, que era presbiteriano, e Cornelius Van Til, digamos que ele talvez é o cara que traz essa expressão, né, a público no sentido de popularizá-la, questão do pressuposicionalismo, ou fundamentar-se num pressuposto, para a partir do teu pressuposto você argumentar. Né? Tem o Van Til é o primeiro cara, né? E ele, agora o Van Til também, ele de alguma forma, ele depende também do evidencialismo, né? E depois dele surge o Greg Besser, né? Que inclusive foi pupilo do Cornelius Van Til, aluno do Cornelius Van Til, o pupilo mais querido dele, e é o cara que leva o pressuposicionalismo vantiliano adiante. Não é? É ele que vai desenvolver o argumento que já estava de forma, digamos assim, seminal, de forma ainda germinal lá em Van Til, que é a questão do argumento transcendental, ou argumentar a partir da impossibilidade do contrário. Ou seja, é impossível você, por exemplo, negar a lei da não contradição sem antes pressupor a lei da não contradição. Então, não tem como, é impossível você fazer isso. Não é? Por exemplo, se Deus não existe, então não é possível predicação, não é possível racionalidade. Então, argumentar a partir da impossibilidade do contrário é justamente mostrar ao meu oponente num debate que se ele admite algo, como, por exemplo, racionalidade, ele tem que ter um fundamento que valida a racionalidade. E se ele não tem esse fundamento, como é que ele está argumentando contra a racionalidade? Sabe? Então, assim, a racionalidade só é possível se Deus existir. Então, Deus, ele é um ser necessário para que a racionalidade exista, para que o debate aconteça, para que a lógica faça algum sentido. Caso contrário, não faz sentido. Inclusive, tem um debate de Greg Bassi com o ateu, e o ateu fala, e depois o pessoal joga a palavra para o Greg Bassi. Aí Greg Bassi diz assim: pessoal, o debate vai começar, mas na verdade eu já queria anunciar a minha vitória no debate, e que o ateu ele já perdeu, né? O fulano de tal, eu acho que ele já perdeu pelo simples fato dele ter vindo para o debate. Porque quando ele veio para o debate, ele pressupôs que a racionalidade existe, que a lógica existe, que a predicação existe. E tudo isso só é possível existir se Deus existir. Né? Então, ele já veio para o debate. Então, a vinda dele aqui, ele já está pressupondo aquilo que é caríssimo para mim. Porque se ele não acredita que Deus existe, então racionalidade não é possível, predicação não é possível, lógica não é possível, logo debate racional não é possível, então ele não teria vindo para o debate. Mas como ele veio, é porque ele acredita em tudo isso, logo ele acredita em Deus. Mas se não acredita, então ele está usando aquilo que é caríssimo a mim, e não a cosmovisão dele. Então ele está sendo desonesto, ele está sendo um sequestrador de pressupostos de cosmovisão. Aí ele entra nisso e acaba com o cara. Mas, assim, existe um outro cara que é o John Frame, que também é vantiliano, ele é discípulo lá do Van Til, e ele sistematiza muito bem no livro dele, né, que é o livro Apologética para a Glória de Deus. É um livro muito bom, inclusive bem didático, um livro muito simples de se entender, a apologética pressuposicionalista vantiliana. E tem um outro cara que você citou, que é o Gordon Clark. Gordon Clark também é pressuposicionalista, porém, numa vertente diferente do Van Til. É o cara que se distancia do Van Til. Por quê? Por exemplo, você falou que o Van Til é aquele cara que vai dizer que não há terreno comum entre o crente e o não crente. Não é? Mas já o Gordon Clark vai dizer que não, há um terreno no qual nós podemos debater. Claro que há algumas diferenciações, a gente vai entender, porque, queira ou não, o cara está com a mente dele corrompida, mas é a questão da razão, da racionalidade. Ou seja, por mais que o pecado tenha efeitos noéticos, né, sobre nós, ou efeitos prejudiciais à nossa mente, ainda assim o ateu sabe que 2 mais 2 é 4.
né? O ímpio, por exemplo, o ateu, o cara que não professa Deus, não professa a fé cristã, ele tem uma razão e ele consegue, através da razão, chegar a algumas conclusões, sabe? Verdadeiras. Então, eu posso, sim, à luz da razão, mostrar a tolice do ateu. Eu posso, sim, através da razão, mostrar o absurdo do ateu. E se ele for honesto, ele tem que assentir, ele tem que concordar. Isso não significa que eu mostrando a ele que ele está errado e eu estou certo, que ele vai entregar a vida a Jesus e se converter. Não, não vai. Muitas vezes não vai, sabe? E às vezes a gente mostra, argumenta e não tem para onde correr. E os caras, às vezes, tentam aceitar, mas fica questionando. Não é porque o argumento não foi bom e que não seja logicamente correto. É que os caras são rebeldes, são orgulhosos, não vão querer dar o braço a torcer. Perfeito. Não é? E vindo dessa linha aí do Gordon Clark, tem um cara, né, que é atual, é vivo, inclusive, e no meu ver, aí é a minha humilde opinião, eu acredito que é o maior apologeta vivo atualmente, é o maior apologeta, porque ele escreve material de apologética, e é o maior apologista da atualidade, né? É o Vicente Cheung, certo? Eu digo o seguinte, pode juntar todos os ateus da face da terra numa sala, no auditório e botar Cheung sozinho, ele esmaga tudinho. Sensacional, sensacional. Todos os ateus no Maracanã, meu irmão. Bota Cheung todinho, ele esmaga tudinho, sabe? Então, assim, o cara é imbatível, é imbatível. Então, cara, eu sou fã de carteirinha do Vicente Cheung, mas nem por isso eu deixo de utilizar os argumentos, por exemplo, clássicos. Por exemplo, as 5 vias tomistas, que é dentro da linha apologética clássica, são irrefutáveis. E Tomás de Aquino, ele parte do empirismo. Eu não sou empirista. Ao contrário, eu labuto contra o empirismo. Agora, Alexandre, então por que você usar as 5 vias tomistas? Cara, é porque mesmo usando um pressuposto que não é meu, que é dos ateus, que é o empirismo, ainda assim é mais razoável crer que Deus existe do que ele não existe. Porque mesmo partindo do empirismo, como Tomás de Aquino parte, e ele constrói todo um argumento depois dedutivo via lógica, os ateus não conseguem responder e ficam calados e pianinho e bate continência para os tomistas, sabe? Agora, se um cara não consegue responder ao tomismo, que de alguma forma inicia-se através das evidências, quanto mais o pressuposicionalista, sabe? Que não precisa de evidências para crer que Deus existe. E a existência de Deus está pressuposta na realidade, irmão. Então, partindo de qualquer ponto, a gente chega em Deus, não tem para onde correr. Sabe, Jean? Então, eu prefiro usar a apologética pressuposicionalista, por quê? Porque, meu amigo, quando for debater com alguém, eu não vou aceitar nada de forma gratuita. O cara vai ter que justificar a afirmação dele, me mostrando como é que ele chegou àquela conclusão. Agora, para ele chegar onde chegou, ele tem que ter partido de algum lugar, que é justamente o pressuposto. E ele vai ter que me mostrar que aquele pressuposto realmente sustenta aquela afirmação que ele está fazendo. Se ele não conseguir me mostrar que aquela afirmação que ele fez se fundamenta no pressuposto que ele defende, aí está muito óbvio que ele simplesmente está sequestrando uma afirmação que tem que ser minha e não dele. Porque o pressuposto dele não admite, por exemplo, racionalidade. Por exemplo, o cara é materialista. Se eu não me engano, se próximo domingo agora aí na Assembleia de Deus vai estar estudando na escola dominical sobre a questão do materialismo. É isso? Perfeito. Pronto. Então, o cara que é materialista, um ateu, por exemplo, materialista, ele chega para mim e diz assim, olha, tudo que existe é matéria e tudo que existe advém da matéria. Ora, se tudo que advém da matéria, como é que a matéria produz racionalidade? Porque, cara, se a matéria constrói a realidade e a realidade é puramente material, então como é que ficam as emoções que são subjetivas, que não são materiais? Como é que ficam os pensamentos, o mundo das ideias, se isso não é material? Então, se ele admite que a lógica e racionalidade, aonde ele se fundamenta para afirmar isso se ele é materialista? Na matéria não tem como ser. Partindo desse pressuposto, ele vai ter saída, não vai ter resposta. Aí o cara ou nega o pressuposto dele,
Ou ele estabelece um outro pressuposto, ou então, meu irmão, muda e joga fora essas imbecilidades que ele está fazendo, converte a verdadeira racionalidade que é o cristianismo, cara. Perfeito. Sabe, Perfeito. Jean? Então, esse é o caminho, cara, do argumento. Então, se o cara vem debater comigo e diz, eu sou materialista, aí depois quer falar de racionalidade, eu digo, não, irmão, peraí, a gente não vai nem adianta um debate, eu não vou nem deixar tu debater. Primeiro, tu tem que justificar o fato de tu ser racional, de tu ser, acreditar na razão, e ao mesmo tempo ser materialista, como é que pode? Da onde é que tu deduz razão, meu irmão, se tu não tem um pressuposto pelo qual tu fundamenta a razão? Então, tu está usando a razão de forma gratuita. Você entende, Jean? Então, eu vou demandar que ele justifique as afirmações dele. E não vou aceitar nada de forma gratuita. A outro dia o ateu disse assim, não, mas eu sou materialista, tudo vem da matéria. Eu digo, beleza, tudo vem da matéria. Um princípio básico de metafísica é o seguinte, o ente causador, ele tem que possuir em perfeição aquilo que ele causa nos entes causados. Ora, se o ente causado é racional, o ente causador tem que ser sumamente inteligente, racional. Agora, a matéria é racional? Não. E como é que ela causou a racionalidade na criatura? O cara não sabe responder, eu não sei, então joga fora essa porcaria, meu irmão. Tu não consegue responder as questões. Então, a apologética pressuposicionalista torna-se imbatível, por quê? Porque os caras, naturalista, todo ateu, naturalista, relativista, ceticista, agnosticista, esses caras não têm, velho, um fundamento para explicar a realidade. Então, os caras querem falar da realidade, mas não tem um fundamento que a explique. E a cosmovisão deles é uma cosmovisão manca. O cara afirma algo sobre algo, mas não consegue afirmar mais nada sobre outras coisas. Então é manca. Você entende, Jean? Porque eu sou pressuposicionalista, mas nem por isso eu deixo de usar os outros argumentos, porque mesmo partindo das evidências, do empirismo, ainda assim é mais provável que Deus exista do que não existe. Agora, Jean, a questão do evidencialismo. Eu acho que o local que a gente vê muitas evidências, ou falar de evidências, é dentro de um tribunal, onde tem alguém no banco do réu e o advogado vai estar ali para dar evidências para inocentar o cara. E o outro cara vai dar evidências para condenar o cara. Quando eu estou debatendo com um ateu e eu estou preocupado em dar a ele evidências de que Deus existe, eu não estou colocando Deus no banco do réu e colocando o ateu como juiz, se ele vai ou não inocentar Deus, tal. O que é que tu acha desse argumento? Boa pergunta. Antes mesmo, eu só queria comentar algo que falou ali, perfeitamente sua fala. Quando você disse assim, que mesmo que você venha com N argumentos, né, e aí desmonte até com pressuposicionalismo todo o pressuposto que eu nem diria que é uma lógica do ateu, né, é uma ilógica, né, enfim, mas ainda não é garantia necessária o suficiente que ele vá se entregar, que ele vá se converter, que ele vá aceitar, receber a fé. E aí eu tenho para mim, Galvão, porque não é um problema intelectual, né? E aí a gente já está tratando de um problema moral. Não é? É um problema do coração, é rebeldia. Entendeu? Isso, como você falou, não é intelectual, não é. Mesmo que você coloque com pressuposicionalismo, qualquer método clássico, você, como a gente falou no início, né? Não se prova, mas mesmo que fosse possível provar e provasse matematicamente, logicamente, de alguma forma, para o ateu, que a visão dele tá distorcida, por exemplo, ele crê que Deus não existe, você prova que Deus existe. Ainda é um problema, não é um problema intelectual. Por que ele não vai continuar crendo? Porque é moral, entende? Pecado, essa questão. Claro. Então, entende? Então, aí, voltando para o que a gente falou no início, né? É a importância da evangelização. A apologética é um instrumento, né? Mas aí, se não for a ação do Espírito Santo, se não houver essa parte evangelística aí... A questão, Jean, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso. Uma vez eu estava numa palestra e tinha um pastor dando uma palestra sobre como evangelizar os vários grupos. Como evangelizar o espírita, como evangelizar o muçulmano, o judeu, e ele estava falando de vários grupos aí. Aí, eu levantei a mão e perguntei, pastor, como é que se evangeliza um ateu? Porque, veio, o espírita acredita na Bíblia.
O muçulmano tem um Corão, mas também ele tem a Bíblia. Ele defende lá o Antigo Testamento. Né? As outras religiões também têm suas Bíblias e acreditam no certo e no errado. Agora, como é que eu prego o evangelho para um ateu? Porque se eu for abrir Bíblia para o ateu vai dizer assim, nem abra a Bíblia porque isso é construção humana. Eu não, mas Jesus, Jesus é mito, ou então Jesus foi simplesmente um homem bom, cara, gente boa, mas que não foi Deus. Não, mas Deus diz, não, Deus não existe. Como é que eu prego o evangelho para esse cara? Aí, como a gente falou no início, né? A importância da apologética, né? Primeiro, lembra que a gente, quando falou no início aqui agora, quem estava desde o começo deve lembrar, quando falamos da questão teórica e também das questões práticas, que a apologética, por isso que a apologética é importante, vai dar munição, vai dar ferramenta para tratar desse tema também. Eu disse assim, antes mesmo de você chegar com a Bíblia, dependendo do problema, você chega com ciência, você chega com arqueologia, você chega com várias outras, com a razão, enfim, com vários outros argumentos, que inclusive vai valer para o ateu nesse caso, porque ele não crê em Bíblia. E eu disse lá, a pessoa pode não crer em Deus, pode não crer na Bíblia, mas você vai estar chegando, a apologética vai lhe dar ferramentas para isso, de chegar com várias outras noções para desmontar o argumento dele, desmontar a fé dele. E aí, de fato, vai se valer também do método pressuposicionalista. E depois de desmontar isso tudinho, aí a apologética fez o seu papel. Agora vem com a parte da evangelização. Faz o convite. Exatamente, e aí, cara. Eu lembro, sabe, Jean, uma vez um ateu foi lá em casa, na minha casa, eu morava aí próximo de você, aí o ateu chegou lá para debater comigo. Um cara trouxe o ateu para debater comigo. O Edmilson, né, de Jonas, que vez ou outra ele está aqui na live, ele trouxe um ateu na minha casa, ele disse, eu trouxe um ateuzão aí, o cara vai te quebrar. Eu disse, beleza, e aí, irmão, tudo bom, tudo bem. Aí eu disse, cara, antes da gente debater qualquer assunto, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho lá dentro um DVD gravado, Deus descendo do céu. Se eu botar na televisão, tu acha, tu vai acreditar? Ele disse, não. Eu disse, se eu trouxer 500 pessoas dizendo aqui que viu Jesus, tu vai acreditar ou vai dizer que é histeria coletiva? Ele disse, para todo mundo doido, histeria coletiva. Eu disse, se eu te mostrar os versículos da Bíblia, do Antigo Testamento, realizado, cumprido na íntegra do Novo, tu vai acreditar? Ou tu vai dizer que é montagem? Ele vai dizer, é montagem. Eu disse, cara, tudo que eu te disser, tu vai interpretar à luz do pressuposto que tu já estabelecesse como verdade para tu. Tu nunca vai querer assentir aquilo que eu te disser. Nunca. Olha, a de Jonas está aí, ó. O que levou o ateu lá em casa para dar um pó em mim. Aí, o que acontece? Aí o ateu fala, realmente. Eu digo, então, se tu não vai conseguir me provar que Deus não existe, porque eu já pressupus que ele existe. De igual forma, eu também não vou conseguir te provar que Deus existe, porque tu também já disseste que ele não existe. Então, tu vai interpretar a luz do pressuposto e eu vou interpretar a luz do meu pressuposto. Então, o nosso debate vai ser em vão, irmão. Aí entra nessa questão, sabe, Jean? Se eu trouxer argumentos biológicos para o ateu vai interpretar a luz do pressuposto dele. Se eu levantar argumento científico, ele também vai interpretar a luz do pressuposto dele. Ele nunca vai aceitar a interpretação à luz do meu pressuposto. De modo que o debate nunca vai acabar. Então, o que é que eu tenho que fazer, Jean? Questionar o pressuposto do ateu. Por exemplo, o Vicente Young, no livro dele, Apologética na Conversação, inclusive tem esse livro em PDF aí na internet, ele diz que o cara, ele está no casamento, ele cria uma situação, ele está no casamento e ele está com um livro de teologia sistemática de Shedd, de William Shedd. Um livro de teologia sistemática, debaixo do braço, no casamento. Aí um cara amigo dele, e aí, tudo bom, rapaz? Tudo bom, Vicente? Ah, beleza, tudo jóia, cara, tudo bem, tá, nunca mais te vi, cara, tudo bom, tal. Aí ele disse, cara, que livro é esse? Ele faz isso aqui, é um livro cristão, cara, é um livro cristão. Aí o cara diz assim, eu jamais seria um cristão. Ah, por que você jamais será um cristão? Ah, não, porque o cristianismo é irracional. O cara diz que o cristianismo é irracional, Vicente Cheung. Aí Cheung diz assim, irracional? Disse, é. Ah, beleza, então já que você reputa o cristianismo como irracional, o que é que você encontrou de tão racional para colocar no lugar do cristianismo, da Bíblia, de Deus, para interpretar a realidade? Ah, encontrei a ciência. Ah, então quer dizer que você é cientificista, né? Teu pressuposto é a ciência? Pois é. Ah, beleza, mas o que é ciência para você? Ah, o cara, não, ciência é um método onde nós, através de experimentações, descobrimos a verdade sobre as coisas. Chama de fé mesmo, disse, então você acredita na ciência? Eles acreditam. Mas quem é que faz a ciência? Ele é o cientista. Ah, então, peraí, você acredita no cientista? Ah, o cara não, acredita na ciência, mas quem faz a ciência é o cientista.
É, o cientista. E esses seres humanos que faz a ciência, ele é infalível ou ele pode errar? Não, ele pode errar. E como é que você acha que ele está certo? Como é que você sabe que ele está certo quando ele faz o experimento? Não, é porque ele faz vários testes. Quantos testes são necessários para chegar à conclusão de que aquele experimento é verdadeiro? Aquela conclusão que ele chegou é verdadeira? 10? 15? 20? 100 experimentos? Quem é que determina a quantidade de experimentos? Aí o cara, você faz muita pergunta. Ele fala, o irracional aqui sou eu, você é o racional. Você está com dificuldade de responder? E o cara aqui, você usa muito de lógica. Por quê? Você não gosta de lógica? Não, não gosto de lógica. Ah, cara, não precisa me dizer que sua mãe é uma vadia. Cara, como assim? Eu não disse que minha mãe é uma vadia. Cara, também não precisa me dizer que seu pai é um bandido. Eu não disse, cara, que meu pai é um bandido. O que você está me dizendo não faz o menor sentido. Ora, cara, aí você precisa fazer sentido se você não aceita a lógica. E por que as coisas precisam fazer sentido para você se você não aceita a lógica? Então, tudo que você me disser, eu posso interpretar do jeito que eu quiser, tendo em vista que você não aceita a lógica. O cara, meu irmão, baixou a guarda e passou o vídeo. O que eu estou querendo te dizer é que se eu não calar a boca do ateu, ele não vai deixar eu falar, meu irmão. O Greg Bess diz assim, às vezes, antes de evangelizar, eu primeiro preciso calar a boca do cara e colocar ele no lugar dele. Como? Destruindo a base da cosmovisão falsa dele, que é o pressuposto. Então, o nosso papel, Jean, como apologista, eu entendo, não é estar jogando pedra na janela dos ateus, não, meu irmão. É pegar uma dinamite, uma bomba atômica, colocar na base do sistema de pensamento dele e explodir, meu irmão, a base, que é o pressuposto. Porque se o pressuposto dele cai, tudo cai, meu irmão. Tudo desmorona. Então, quando o ateu vir fazer uma pergunta para mim, eu vou entender ele está se fundamentando em que pressuposto para perguntar o que está perguntando. É no empirismo? Está ferrado, meu irmão. É no racionalismo? Está acabado, meu irmão. É no naturalismo? Eu vou acabar com ele. É no materialismo? Eu vou destruir ele, irmão. Quando ele se calar, não tiver mais como argumentar, aí eu falo de Jesus para ele. Porque se eu falar uma vez, aconteceu isso comigo no ônibus. Depois que eu calei a boca do cara, meu irmão, eu fiquei quase uma hora falando de Jesus para ele. E ele caladinho, pianinho. Mas antes ele era ateu, calado e afoito. Bravo e afoito. Não, de fato, no caso do ateísmo, o método, sem dúvida, né, que vai fazer efeito é o pressuposicionalista. Aí, respondendo a sua pergunta, né, antes da gente entrar toda essa fala que a gente teve, colocar Deus ali no banco do tribunal, não foi? Algo assim? Pronto. Num caso do ateísmo, como você bem falou agora, né? Você vai usar o método pressuposicionalista. E aí, não seria lá o caso. Num caso lá de usar o método evidencialista, por exemplo, com as evidências, como a gente falou no início, uma pessoa que tem uma dúvida genuína, não é? Genuína, verdadeira, sincera. Ele tem uma dúvida genuína e aí quer conhecer mais. Talvez não foi ensinado corretamente, talvez não aprendeu corretamente acerca da fé, entendeu? Não passou pelo processo correto de aprendizado da doutrina, da fé, enfim. E aí ele tem uma dúvida genuína e você consegue identificar isso, aí claro que você vai ensinar para ele ali, vai responder para ele ali usando o método evidencialista. Então você não está usando agora de evidências para defender Deus, né, no caso de como Deus estivesse ali no banco de... Não é o caso. Então, volto a dizer, né, no meu ver, então, a depender do caso, por exemplo, você citou muito bem o ateísmo pressuposicionalista, mas no caso que eu estou falando aqui, uma dúvida genuína por parte de uma pessoa que às vezes até já é crente, né, e quer fortalecer a fé, ou está com alguma questão crucial assim na fé, que quer aprender mais, você vai usar ali das evidências no método evidencialista, entendeu? Então, que... Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. E aí, ele diz aqui, o pressuposto do teísta cristão também pode ser questionado, não é? Cara, pode não. Vocês estão questionando. Questionamento sempre vai ter, né? Agora, a resposta... O pressuposto é esse. O pressuposto é esse, que é o fundamento do meu pensamento. Ou seja, toda a realidade tem que ser interpretada à luz da interpretação que Deus já me deu. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus. É Deus me revelando um pouquinho da mente dele. Deus está dizendo, olha, meu filho, aqui está a realidade que eu criei e aqui está a minha interpretação da realidade. Você pode interpretar a realidade de duas formas, a partir de você mesmo, do que você acha, do que você pensa, ou interpretar a realidade a partir daquilo que eu já disse sobre a realidade.
Então, a pergunta é, Deus, ele é o quê? Ele é inerrante. Deus é infalível. Ora, então é melhor eu partir da minha mente falível ou da mente de Deus que é infalível? Isso. E todo pressuposto, se a pergunta dele é, literalmente falando, todo pressuposto pode ser questionado. A diferença é que qualquer outro pressuposto que você possa ter, ele é falho. A Bíblia não falha. Não, e outra, gente. Eu consigo, a partir desse pressuposto, falar de epistemologia, metafísica, de ética, moralidade, política, qualquer assunto mesmo, qualquer assunto, psicologia, biologia, o assunto que tu quiser, a gente escorre aqui. Ou seja, a cosmovisão a partir das escrituras é abrangente, sabe? Eu posso, a partir das escrituras, validar, justificar racionalidade, justificar emoções, justificar tudo. A questão é, o ateu, quando o pressuposto dele é materialista, ele consegue justificar os pensamentos, a lógica, a racionalidade, as emoções, a psicologia? Não. O naturalista consegue? Não. O relativista consegue? Não. O empirista consegue? Não. Ou seja, velho, ele quiser questionar, eles questionam. A questão é, ele vai questionar a partir de que pressuposto? Porque, Jean, se tu queres dizer, se o cara quer me dizer que a minha cosmovisão está errada, então, primeiro, ele tem que ter uma cosmovisão para, a partir daquela cosmovisão, dizer que a minha está errada. Quando eu chego, uma vez estava no ônibus, aí eu estava falando sobre a homossexualidade. Aí uma menina da qual eu estava segurando o livro dela, os livros dela, ela disse assim, mas quem são vocês para discordar do homossexual, dizer que eles estão errados? Agora, então quer dizer que a gente não pode dizer que alguém está errado ou julgar o comportamento. Quem é vocês para julgar o comportamento das pessoas? Eu digo, quer dizer que eu não posso julgar o comportamento de quem? Ele não pode. Eu digo, se seu filho chegar em casa e dizer, mamãe, eu vou ali meter uma parada com um revólver aqui na cintura, você vai, não, meu filho, vai, não, isso é errado? Ou você vai dizer, vai lá, meu filho, que sou para julgar o seu comportamento como errado? E a menina ficou toda sem graça. Aí ela disse, sim, mas você não é Deus para julgar o comportamento? Eu disse, exatamente, filha. Se eu estou dizendo que um comportamento B é errado, é porque na minha cosmovisão, eu estou julgando pela minha cosmovisão. Então, se o ateu diz que a minha cosmovisão está errada, primeiro ele me mostra a verdade da cosmovisão dele e por que a minha cosmovisão está errada segundo a cosmovisão dele. O problema é que o ateu não tem cosmovisão, meu irmão. Não tem pressuposto válido nem justificado. Como é que ele diz que algo está errado a partir de um ponto que ele não sabe que é certo? E como é que ele sabe, então, que eu estou errado, se ele não sabe que é certo? Por exemplo, o Edmilson, o Ed Jonas, ele diz aqui, ó, o pressuposto do teísmo cristão também pode ser questionado, aquela questão, né? Mas o próprio Ed Jonas aqui, por exemplo, ele diz o seguinte, que a melhor cosmovisão, segundo ele, é o agnosticismo. Aí eu, beleza, mas o agnosticismo, então, afirma o que é sobre a realidade? Ele, não, o agnosticismo não tem certeza de nada. Meu irmão, se não tem certeza de nada, como é que é a melhor cosmovisão? Não, a tua cosmovisão está errada. Por quê? Qual é a tua que é certa que julga a minha errada? A tua tem que estar certa, se a minha está errada. Aí ele faz, não, eu não tenho cosmovisão. Nem dando nada. E como é que tu sabe que a minha está errada, se não tem uma certa? Então, primeiro diz o que é certo, para depois dizer o que é errado. Simples assim. Então, já a gente está chegando no final, né? Bora fazer um resumão aí. Eu queria que tu fizesse um resumão aí, do começo até agora, aí, bem rápido, para a gente concluir a live. Pois bem. Então, tratamos aí de 3, posso dizer assim, tópicos principais, né? Primeiro, definimos aí o que é apologética. Ponto de partida aí para se tratar de qualquer disciplina, de qualquer área, você definir e entender bem a definição do que está sendo tratado. Então, definimos aí, né? Falamos no início que a apologética é a defesa, se trata da defesa, e desse termo defesa aqui do grego é apologia, vem os termos apologista e apologeta. Apologista está relacionado com a prática e o apologeta está relacionado com a teoria, né? Então, o apologista é aquele que está na prática da defesa da fé e o apologeta é aquele que está na teoria, né? Elaborando, escrevendo, publicando. Tratamos também sobre a importância, discorremos bastante sobre a importância desse tema, não é? Levantamos aí questões mais teóricas e teológicas, como os argumentos a favor da existência de Deus que você encontra em várias obras de apologetas. Tratamos aí das teorias sobre a ressurreição de Cristo contra a ressurreição de Cristo. Mencionamos também algo sobre o problema do sofrimento e a questão do mal. Também foi muito
foi bem falado por você também, citando outros autores. Isso são questões mais teóricas, mas também tratamos de questões mais práticas, né, como falamos da ideologia de gênero, onde a gente tem hoje uma gama inúmera assim, de autores, especialistas, doutores na área de neurociência e biologia, e cientistas falando contra essa questão também, que pode estar sendo usado como ferramenta apologética, entre outros. Tem um comentário aí de alguém falando sobre homofobia, e aí eu poderia citar dos autores Adreu Lemos e o Robson de Carvalho. O Adreu Lemos e o Robson de Carvalho, eu indico para o amigo essa leitura. Ele vai mostrar argumentos de cientistas, de especialistas na área, dos quais uma doutoranda, na época que foi escrita a obra, uma doutoranda vai mostrar com biologia que ideologia de gênero, que engloba aí, né, toda a questão que ele vai dizer que a gente é homofóbico, e ela vai dizer que não se trata de homofobia nenhuma, e sim de pura ciência e biologia, tá? Então fica aí a leitura indicada. Então tratamos da questão da importância do estudo da apologética. Homofóbico porque discorda do comportamento do homossexual. Então a gente também tem fobia contra ladrão, contra mentiroso, contra adúltero, contra prostituto, ou seja, a gente não é um perseguidor do homossexual, não. O cara vai ver a vida dele e faz o que ele quiser. Agora, na minha cosmovisão, ou a visão bíblica, diz que ele está errado, o comportamento dele é desvirtuado, como também um ladrão. Então, se o comportamento do homossexual está certo, então bora validar também vários outros comportamentos. Então, eu não sou contra o homossexual, não. Eu sou contra a prática que ele faz. Eu digo que é errado, é pecado. Assim como roubar é pecado, mentir é pecado, fofocar é pecado, adulterar é pecado e outras gamas de pecado, cobiçar é pecado, etc. Sabe? Bobagem que você está dizendo aí. E, por fim, falamos sobre os métodos apologéticos, né? Falamos dos 5 principais. E aí, dentre esses, os 3 de mais destaque, né? O clássico, o evidencialista e o pressuposicionalista. Tecemos aí vários comentários sobre, indicamos autores, né, da linha, deixamos aqui a nossa opinião sobre, Galvão também deixou a dele, e eu creio que é isso, né, podemos aí contribuir de alguma forma para quem está nos acompanhando nessa área, né, sobre essa disciplina, sobre essa parte da teologia que consideramos de grande importância. Então, já aproveitando, deixando aqui nossos agradecimentos, Gil Galvão, pela oportunidade, recebemos aí o convite de estar participando. Não, foi minha, o prazer foi meu, você estar aqui, aceitado o convite. Jean, ele é professor de apologética, como também professor de teologia sistemática e outras cadeiras, hermenêutica, etc. Tivemos a honra de nos conhecermos há bastante tempo, né? Jean, ainda lembro, me procurou interessado, querendo aprender grego, não foi, Jean? Sim, grego, hermenêutica, né? E a gente começou das primeiras Continua estudando também. E Jean hoje... E continua estudando também, muito importante. Já, bacharel em teologia, né? Professor, inclusive, em seminário, cara, parabéns aí, cara, esse desempenho. Obrigado, honra e glória para o Senhor Jesus. E obrigado aí, cara, pela presença aqui. Jean, ele dá aula, inclusive, no sábado à noite, senão ele estaria conosco, num debate aí no sábado à noite, juntamente com os ateus entrar, né? E, cara, brigadão aí pela tua presença. Só a última aqui é de João. Eu que agradeço. Então, você vai contra o ladrão que rouba, mas sim contra um ato específico dele. Exatamente, Ednilson. Eu não tenho nada contra o ladrão. O meu problema é contra a pessoa, né? Justamente. Não, ao contrário, cara. Eu gostaria muito que o ladrão se arrependesse, confessasse Cristo como Senhor. E como ser humano, eu tenho que estender minha ajuda, minha mão, e às vezes até ter compaixão com aquele cara. Não significa dizer que eu vá fechar os olhos para a justiça, não. Se ele cometeu um erro, ele vai ser punido pelo erro que cometeu. Agora, uma vez que ele estiver pagando pelo erro que ele cometeu, eu tenho que estender a mão para ajudar o cara. Não tenho nada contra ele. Eu tenho contra a prática que ele cometeu. Está errado. Mas então o cara vai passar a mão por cima? Não, não vai passar a mão por cima. Ele vai sofrer as consequências do ato dele. A justiça vai ser feita. Agora, eu, como cristão, meu papel não é fazer a justiça. Meu papel é exercer misericórdia para com ele. Quem vai fazer a justiça é a justiça, é a justiça. Né? Pensamos da mesma forma. Só pra... Fica aqui o nosso agradecimento, né? A você e a todos que estão aí nos acompanhando. Foi um prazer mesmo, viu? Deus abençoe. Prazer foi nosso. Então, obrigado ao pessoal aí que esteve aí na live, né? Aí ao vivo, como também os demais que vão assistir. Se inscreva no canal, curta, comenta, deixe seu comentário lá que a gente vai responder. Jean, brigadão, cara. Até a próxima aí. Eu que agradeço, Galvão. Deus quiser. Um abraço. Abraço. Tchau. Paz.